Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula de matemática. Nosso assunto de hoje é sobre potenciação. Vamos seguir alguns exemplos aqui, algumas propostas aqui lançadas pelo professor de matemática. Ele convidou seus alunos a participarem de um jogo composto por 3 fases, e cada uma possui um problema a ser solucionado. Qual foi a primeira fase? 2 amigos, o Fernando e o Thiago, estão com suspeita de Covid. Olha pessoal, tomem cuidado, viu? Se protejam. Usem sempre os equipamentos de segurança quando forem sair, tá bom? E em casa, lavando as mãos sempre. E foram ao médico, que prescreveu a seguinte medicação. Fernando precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias. E o Thiago, 3 comprimidos durante 3 dias. Quantos comprimidos cada um deve tomar? Vamos para a solução. Então primeiro vamos para o Fernando. O Fernando precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias. É como se ele fosse tomar durante toda a semana, com exceção de um dia. Então, somando todos esses dias, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 daria 12. E isso utilizando o conceito de adição. Já utilizando o conceito de multiplicação, bastava multiplicar os 6 dias vezes os 2 comprimidos, que daria 12, correto? E já o Thiago, utilizando o conceito de adição, eu poderia somar os comprimidos como se fosse hoje, 3 amanhã e 3 depois de amanhã, eu daria 9 comprimidos. Ou o conceito de multiplicação, 3 comprimidos vezes 3 dias daria 9. Então, parabéns aí para quem pensou da mesma maneira. Vamos lá. Agora a segunda fase. Para se preparar para os jogos escolares, o Robério precisa melhorar o seu condicionamento físico. Por isso pediu ajuda a Isaac, que é o seu professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas na pista de campo de futebol próxima à casa, sua casa. De modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Robério dará na 5ª semana? Muito bem, vamos lá. Olha só, observe aqui esse quadro que foi colocado. Na primeira semana, 2 voltas. Lembra que é dobrar. Dobrar significa multiplicar vezes 2. Na segunda semana seria o dobro de 2, seria o 4. Na terceira semana, o dobro de 4, 8. E na 4ª semana, o dobro de 8. Representando isso através da multiplicação, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seria 4 semanas, tá bom? 4, ó. Então seria o 2 multiplicado 4 vezes. Então vamos ver como ficaria na 5ª semana. Lembrando, se você for fazer alguma atividade física, é preciso ter orientação do profissional, ok? Então, observando essa lógica que nós já fizemos antes, a 5ª semana bastava eu multiplicar o 2 5 vezes, já, porque sempre era o dobro, né? O dobro de hoje, dessa semana, o dobro da segunda semana, o dobro da terceira semana, e assim vai. Portanto, na 5ª semana, Robério daria 32 voltas. Lembra que a gente tinha feito até a 4ª semana, que era 16. 2 vezes 16, 32. E na terceira fase, dos questionamentos do professor, Cleison é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa. E gosta bastante das tarefas relacionadas às operações de matemática. O seu professor, pode ser o Silvinho, pode ser a Luzia, pode ser o Maúdes, pode ser o Ademar, não importa. Vamos lá, o professor de vocês aí. Sabendo disso, chamou para resolver no quadro da sala as seguintes operações. Olha só aí, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10... ou 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Agora você dá um pause aí no vídeo e tenta fazer essa multiplicação. Faça na mão mesmo, mas se quiser fazer com calculadora também não tem problema não. Aí tem essas 3 opções aí. Vamos solucionar agora. Olha como o Cleison fez para resolver. Ele colocou a primeira multiplicação do 10. Ele multiplicou os 2 10 primeiro, que deu 100. 10 vezes 10, 100. E conservou o restante. Depois multiplicou 100 vezes 10, que deu 1000. E 1000 vezes 10 deu 10.000. Uma dica que eu dou para vocês, quando você multiplica números que tem 0, você multiplica só os números inteiros, vamos dizer assim. Uma vez, repete o 1 e conta os zeros. Seria 4 0, 1 mais 4 0, 10.000. Caiu a bomba aí, né, pessoal? Na segunda multiplicação, o que ele fez? 2 vezes 3, que dá 6. Conservou o 4 e o 5. Depois, 6 vezes 4, 24. Conservou o 5. E 24 vezes 5, 120. Achou 2 resultados. E aí, vocês acertaram? Show de bola, parabéns. Quem marcou a letra C, 10.120, acertou.
Ao término do desafio, o professor apresentou aos estudantes um quadro com as multiplicações que eles fizeram durante as 3 fases. Na primeira fase, lembra lá dos comprimidos, do Tiago e do Fernando. Na segunda fase era a atividade física lá do aluno. E na terceira fase era o que ele fez no quadro lá do desafio que o professor deu. Estão observando esse quadro aí? Agora, eu quero que vocês separem essas operações aí em 2 grupos. O professor pediu para separar em 2 grupos. Estou pedindo aqui, mas o professor vai pedir. Leve em consideração esses números aí. Então, no primeiro grupo, a gente pode separar assim, 6 vezes 2, e embaixo, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E no segundo grupo, 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, pessoal, parabéns, show de bola para quem conseguiu separar dessa forma aí. Vamos fazer algumas observações? E no primeiro grupo, nós estamos vendo o número com fatores diferentes. Né? O 6 é diferente do 2, o 2 é diferente do 3, do 4 e do 5. Já no outro lado, eu tenho a multiplicação de fatores iguais. Estou multiplicando só o 3, depois só o 2, depois só o 10. Então, nesse segundo grupo, está acontecendo uma coisa bem especial, diz o professor. Em cada multiplicação, todos os fatores são iguais. Então o professor vai lançar um outro desafio, que é criar maneiras sucintas, que é mais simples, né, de você representar as multiplicações apresentadas naquele segundo grupo lá. Para iniciar, disse o professor, com a intenção de ajudar os alunos nesse desafio, vou fazer algumas observaçõezinhas. Então preste muita atenção nessas observações, tá bom? Não vai tomar água, não vai fazer nada. Fique paradinho, vamos observar direitinho. Cada multiplicação está baseada em um único número, ou seja, tem como base, grava esse nome, base. Exemplo, 3 vezes 3 tem como base o número 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 tem como base o número 2. E o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 tem como base o número 10. Muito bem. E cada multiplicação nos expõe, grava essa palavra, expõe uma certa quantidade de fatores. Observe. 3 vezes 3 nos expõe 2 fatores. O 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 nos expõe 5 fatores. E o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 nos expõe 4 fatores. Observe. Então, nós podemos analisar o seguinte. 3 vezes 3 tem como base o número 3 e nos expõe 2 fatores. Já que nessa multiplicação do 2, ele tem como base o número 2 e nos expõe 5 fatores. E por último, nessa multiplicação do 10, nós temos como base o número 10, ele está nos expondo, ele expõe 4 fatores. Então, diz o professor, podemos representar essas multiplicações assim. 3 vezes 3, ele colocou igual a 3 e colocou o 2 elevado um pouco acima do 3. 3 é o número base dessa multiplicação. E o 2 é a quantidade de fatores que nos expõe. Na multiplicação do 2, nós temos como base o 2 e o 5 ele colocou lá em cima como se fosse, está nos expondo, né, o 2 5 vezes. E no 10, o 10 é a nossa base e o 4 foi colocado lá do lado. Nós vamos chamar ele de expoente. Olha só, ele nos expõe, foi exposto e depois virou expoente. Agora grave esse nome, expoente. Seguindo, o professor questiona, quem pode dar 4 exemplos aqui do quadro? E qual a quantidade mínima de fatores e a máxima? Aí foi dado mais exemplos aqui. Olha, o 7 está multiplicado 3 vezes, aí foi colocada a base é o 7, e o 3, que foi multiplicado 3 vezes, ficou lá um pouquinho acima dele, do lado mais acima. Depois foi dar o exemplo do 5, que tem como base o 5, e o expoente é 4. E o 12, que é o base, e o expoente é 5, porque o 12 foi multiplicado 5 vezes. E o 0 foi multiplicado 2 vezes. E o 1 aqui, nesse caso, foi multiplicado 6 vezes. Então o professor concluiu, essa multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. E o símbolo que representa essa multiplicação é denominado de potência. Exemplo,
5 vezes 5 é 5 elevado a 2, ou a segunda potência, que dá 25, porque 5 vezes 5 é 25. Tá vendo aí, ó? Então, o 5 vezes 5 é a potenciação, o 5 elevado a 2 é a potência. Tá vendo aqui, ó? Agora, quem vai ser a base aí? Lembra quem é a base? A base é o 5. E o 2 nós vamos chamar de expoente. E o 25 nós chamamos de resultado ou potência de 5. Ok? Então consulta no dicionário aí o que significa a palavra potência. Agora surgiu uma dúvida. Como é que a gente lê essas potências? Então, olha só. Essa primeira, de 3 com o 2 do lado, nós vamos ler 3 elevado à segunda potência. Tá vendo? Ou eu posso dizer também que é 3 elevado ao quadrado, que numa próxima aula eu vou mostrar por que é elevado ao quadrado. 2 elevado à quinta potência. 10 elevado à quarta potência. E 7 elevado à décima potência. Agora é a sua vez. Eu quero que você dê um pause aí e leia essas potências que tem aqui embaixo, tá bom? Tente ler aí. Ok? Baseado no que foi falado para vocês. Pessoal, bons estudos, boa aula e até a próxima. Vamos estudar mais sobre potenciação ainda, tá bom? É só a introdução. Tchau, tchau.